Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 2, Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana, o retorno à Igreja da Era dos Apóstolos. Meta de hoje, leitura das páginas 63 a 66. Os irmãos. Além de buscar revelação na Bíblia sobre a Igreja como corpo de Cristo, também investigaram acerca do governo do Espírito Santo, mas este ainda permaneceu muito abstrato. Houve quem buscasse a revelação sobre a Igreja como a noiva de Cristo. Todos esses itens eram totalmente novos desde a Reforma, até mesmo desde o período dos pais apostólicos. O interesse pelas verdades da Bíblia fez surgir as reuniões proféticas, às quais inicialmente compareciam tanto clérigos quanto leigos. Na Irlanda eram frequentadas pelos já citados irmãos. Sob a luz da palavra de Deus, eles perceberam que para dar testemunho sobre a natureza celestial da unidade da Igreja, não podiam permanecer no sistema religioso no qual a Reforma havia caído. Esse foi mais um passo em direção a Filadélfia, pois buscavam a unidade do corpo de Cristo e entendiam a natureza celestial da Igreja. No final do ano de 1827, 4 homens começaram a se reunir em Dublin, no dia do Senhor, para partir o pão, como faziam na igreja primitiva. Atos capítulo 20, versículo 7 e Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eles estudaram por um tempo considerável e descobriram na palavra de Deus que a maneira que vinham praticando tanto na igreja nacional anglicana quanto nos grupos dissidentes não condizia com a natureza e caráter da igreja de Deus. Isso os levou a se separar de todos os sistemas eclesiásticos existentes e se reunir somente em nome do Senhor Jesus. Mateus 18, 20. Assim se reuniu sem nenhuma denominação, buscando a presença e a ação do Espírito Santo, empenhados em manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículos do 3 ao 4. Dentre os irmãos unidos, destacam-se John Nelson Darby e sua primeira publicação com o título A Natureza e a Unidade da Igreja de Cristo. Seu conteúdo serviu de base para o grupo e os princípios ali apresentados são observados até hoje. Muitas verdades vieram à luz por meio de estudos bíblicos e conferências em diversas regiões da Inglaterra e no exterior, especialmente por meio de Darby. A perseguição aos irmãos unidos. No entanto, essa prosperidade não passou desapercebida pela cristandade. Eles foram, de certa forma, mal vistos pelas denominações e pelos sistemas eclesiásticos instituídos naquela época, pois eram diferentes, não tinham denominação, tampouco pastores ou sacerdotes em seu meio. A princípio foram objetos de curiosidade e espanto, seguidos de consternação e hostilidade. Por fim, foram abertamente perseguidos. Primeiramente, eles se tratavam apenas como irmãos, baseado em Mateus capítulo 23, versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos, reforçando a intenção de se desvincularem do equívoco do sistema clerical. Por isso defendiam em que, sendo irmãos, não deveriam existir pessoas com títulos em seu meio. Sim, há pastores e mestres, mas não usufruindo de posição por um título, e sim exercendo a função na prática. Eles também acreditavam na presença e ação soberana do Espírito Santo por meio da palavra do Senhor, baseados em João capítulo 16, versículos do 7 ao 14, com a visão que após a morte de Cristo, o Espírito na verdade foi enviado com o fim de nos guiar a toda a realidade. Suas fortes características os diferiam da religiosidade que vigorava à época nos demais grupos, o que constrangeu muitos, pois dava a entender que estavam apontando o erro dos outros, por não ter denominação, por identificados pelo local onde se reuniam ou segundo os homens que se destacavam entre eles. Por exemplo, os irmãos de Plymouth era o termo usado para os que se reuniam nos arredores do porto inglês do mesmo nome. No entanto, faltava-lhe a visão de que a palavra revelada teria de vir de um canal designado por Deus para trazer a seu povo a voz de comando. Estava faltando a voz de comando, e isso permitiu que houvesse divisão no meio deles, o que de fato aconteceu em Plymouth.